Olá, minhas amigas, olá, meus amigos. Né? Estamos aqui hoje recebendo carinhosamente João Perigo, um jovem aí promissor, filósofo da música, filósofo do carnaval e português, presidente da Império de Charitas, escola campeã do Carnaval 2023 aqui na nossa cidade de Niterói. Niterói, cidade de 450 anos, cuja qual nós temos aqui muito orgulho de viver e conviver nela, especialmente no que tange o carnaval. Então, João Perigo, filósofo do carnaval, né, um nome carinhosamente aqui dado a ele, não no berço de nascimento, né, João, mas ao longo da sua carreira acadêmica aí do carnaval, né, lhe deram esse alcunha ou apelido, né, assim pode-se dizer nessas duas vertentes, e português também, que ele, né, é um português de fato e de direito, que é um cara bem branco, grandão, né, deve comer as azeitonas pretas com cerveja preta, Pilsen não. Cerveja não. Black Prince. Não bebo não. Black Prince. Então nós estamos recebendo aqui, queria que vocês aí do canal TonyCast, tocassem o sininho para seguir a gente, né, o canal especialmente feito para você e para todos que amam, gostam do carnaval. Nós recebendo aqui João Perigo e português, que vão falar um pouquinho de carnaval para nós aqui, nesse bate-papo gostoso. Eu queria abrir aqui, deixaria livre para vocês se apresentarem aqui para as nossas câmeras, João Perigo e português, e aí a gente abre aqui o nosso bate-papo. Eu vou tocar aqui, vou jogar uma dose aqui de fofoca e vocês tocam o barco. Então, João Perigo, se dirige aí a nossa câmera. Então, boa noite, Paulo. Boa noite, português. Tamo junto. Lembrando que é um prazer estar aqui, um espaço dedicado ao Carnaval de Niterói, que a gente tem tanta necessidade, né, e tão importante a gente estar aqui falando de Carnaval de Niterói, né, que é um assunto que poderia estar mais na mídia. Então, obrigado pelo espaço, obrigado pelo convite e vamos falar de Carnaval. Vamos falar de Carnaval. Português? Eu sou o Alessandro Alves, mais conhecido como Português, hoje fundador e presidente da Império de Charitas, Carnaval de Niterói, atual campeão do Carnaval Grupo C de Niterói, mas eu já estou no Carnaval há 22 anos, como intérprete. Fui cantor da Renascer de Jacarepaguá, fui cantor da Vila Santa Teresa, um monte de escola, União de Vaz Lobo, depois de 9 anos no Arrastão de Cascadura, intérprete oficial, 3 títulos, um rebaixamento, mais algumas outras posições e estamos aí. Um currículo de carnaval, Exatamente. que é o nosso tema. Então vamos bater esse papo aqui. Podemos começar a bater esse papo no entorno da Império de Charitas, atual campeã do Carnaval de Niterói no Grupo C. João Perigo, você tem uma participação aí muito que esplêndida e bacana, por exemplo, na constituição desse título e tudo mais. Vou começar por você, que você também está dentro desse arcabouço de Império de Charitas, e vou jogar essa bola aí pro teu peito. Fala um pouquinho desse. Ele é o vice-presidente. Eu sou o presidente, ele é o vice. Então, pô, desculpa aí. Desculpa aí, poxa, João, você nessa tua timidez aí, não trouxe aí essa coisa. Então, nós estamos aqui com o presidente e vice-presidente. Exatamente. João Perigo. Então, João Perigo, vamos começar aí falando do Carnaval 2023. Vocês fizeram uma releitura, né, de um samba enredo, um enredo muito que cantado, né, não só na cidade de Niterói, mas cantado Brasil afora até hoje, né? Tá no leque dos sambas antológicos. Então, vamos falar aí, João, como é que vocês prepararam esse negócio para 2023, que resultou no campeonato de vocês? Então, o que a gente estava percebendo já dos últimos anos, de justificativa de jurado e tal, era um preciosismo no quesito harmonia, no sentido do canto das escolas. E a gente tem uma ciência que em Niterói, ainda hoje, infelizmente, é difícil a gente ter um canto forte das escolas pela falta de ensaio, possibilidade de ensaio de canto, ensaio e aí, de João, me rua. permita um parênteses. Então, nós estamos falando o seguinte, essa percepção, sacada de vocês se dá o seguinte, olha, nessa questão do canto que a gente verificou, por exemplo, durante isso, e aí entra um pouco do seu campo filosófico, a antropologia, você foi lá, analisou, estudou localmente que o canto era uma dificuldade, e vocês fazem uma releitura, então, que vocês já imaginam o seguinte, olha, 50% a gente já tem garantido no canto, é isso? A gente faz um teste e vê se a gente trouxer um samba que o povo já sabe cantar, que é um samba que, quando a gente pensa em Rio de Janeiro, é um samba muito importante, mas quando a gente pensa em Niterói, é um samba mais importante ainda. Então, o nosso resultado foi super positivo nesse sentido, na questão do canto da escola, a harmonia, e a própria evolução. E a arquibancada, né? E a resposta da arquibancada super positiva, calor. Então, João, vou fazer mais um parênteses aí. Aqui eu sou o cara que faço parênteses. O papo aqui são parênteses. Eu acho que eu vou observando o que você vai falando, fazendo os parênteses. Mas aí, vamos lá. Né? Falando um pouco, por exemplo, de mercadologia.
né? Você é marqueteiro, não? Em que sentido? Porque a gente está falando o seguinte, você teve uma sacada, né? Quem tem sacada, por exemplo, do ambiente da economia, dessa coisa, por exemplo, mais macro, essa americanização e tudo mais, está falando de marketing. Então, assim, você também tem uma sacada disso, né? Posso ter, mas não sou marqueteiro. Não, mas, pô, não pode não ser, mas a ideia, por exemplo, essa concepção, se levar para esse quadro, por exemplo, se enquadrar ele dentro da história do marketing, você fala, pô, peraí, isso é uma sacada. Sim. Porque você tem uma sacada. Porque o carnaval é um pouco disso, né? Joãozinho 30, por exemplo, ele reinventa o carnaval a partir, por exemplo, do lixo. Então, Sim. o carnaval é muito disso, né? São sacadas que você tem que ter. Isso, por exemplo, é que faz com que dê a diferença dos décimos. Que no Então, final, Paulo, quando você pergunta marqueteiro, eu vou até um pouquinho mais longe nessa resposta. Não. Você vai entender. É o cara, hein? Você Vamos vai lá. entender. Vamos junto. Na realidade, a gente estava com um enredo pronto para sair, né, João? Era o enredo da música lá, Do Aquarela? do Aquarela. E a gente não ia falar da Aquarela, cores. A gente ia contar a história da música Aquarela. Porra, que maneiro. Numa folha qualquer e aquilo tudo. E aí a gente começa a ver justificativa de nota, João vira e fala assim, cara, pô, gente, vamos partir para outra parada, vamos fazer um outro trabalho. Pensamos em várias outras coisas, aí esse cara me fala, vamos reeditar Orfeu. Aí eu falei, cara, será que eles vão liberar? Será que eles vão autorizar? Quando eu quero falar para você do marketing, que você fala assim do marketing, nós não pedimos nada, vereador. Nem pegamos nada deles. Pelo contrário, nós falamos para ele, a gente não precisa de nada. Só que a liberação... Precisar a gente até precisa, né, Paulo? Com certeza. Mas por toda uma controvérsia na situação, uma situação tão complicada de chegar até eles. E a minha esposa, tá? Vou até mandar um beijo para ela. Beijo, Bianca. Bianca, é o nosso abraço carinhoso. Não é isso, João? Uhum. E aí eles ficam meio receosos. Pô, eles querem alguma coisa? Não quero nada. Só quero assinatura e cantar o samba. O samba já tá autorizado. Que até ele que levou. PC, Mocotó, Dadinho, a rapaziada, todo mundo autorizou, assinaram o documento. E a gente não fez marketing. Na realidade, a gente queria realmente engrandecer o carnaval. Fazer toda a situação, né, João? Trabalhar quesito. Isso. Trabalhar os quesitos do carnaval. E esse, especificamente, era o canto. O canto da escola, isso aí. Pô, mas, português, vamos lá. Puta sacada, né, meu irmão? Não, sim, sacada Puta sim. Sacada, pô. Muito. Tem algumas coisas, por exemplo, assim, eu tenho um olhar clínico para determinadas coisas, assim, pô, quando o cara tem uma sacada, bicho. O carnaval é disso, o carnaval é uma arte. Né? E são as sacadas, porque milimetricamente é medido nos décimos, Sim, não é isso? sim. Uma escola sobe e desce, a classificação dela está Uhum. nos milímetros. E vocês fizeram, por exemplo, assim, vocês observaram um segmento, né? É segmento que se dá o nome? Quesito. Sim, quesito. Vocês observaram e disseram, pô, peraí, esse quesito aqui, né, se ele melhorar, eu já saio aqui com uma largada excelente. E aí você Sai com falou da arquibancada, 50%, realmente. que a arquibancada, por exemplo, reverberou o que vocês estavam contando. João, eu sei que você está falando, mas me deixou um pouquinho preocupado, Paulo. Porque a gente ia em alguns eventos aqui em Niterói, certas regiões, que é uma coisa até que é bom a gente frisar muito, não cantava o samba. Mas não cantavam que quando vocês se apresentavam? Exatamente. Estranho. Sério. Certas regiões, aqui a gente é cubango, aqui a gente é fulano. Ué? Ficamos preocupados ou não ficamos com isso? Quando chegamos no desfile, meu amigo, aí tu viu que não era nada daquilo que a gente achava. Então, João e português, dentro dessa linha que a gente está dialogando, então a gente está precisando de alguma coisa, né? E a gente pode falar um pouquinho, por exemplo, sobre o carnaval, especificamente no Niterói. Então a gente precisa de alguma coisa acontecer, né? E aí eu quero deixar o espaço aqui do canal para essa divulgação dos sambas, né? Eu sei que não existe ainda estipulado um calendário, eu sei que vocês estão trabalhando aí, inclusive com um projeto de lei, que dia 22, fica o convite aí, dia 22 de junho, às 16 horas, na Câmara Municipal de Niterói, saiu hoje, está aí nas mídias, nas redes sociais, dia 22, né, tem a discussão em plenário do projeto de lei, se não me engano, 00126 de 2022, que discute e estabelece uma lei aí para o Carnaval da cidade, então todos vocês aí convidados para o dia 16, onde Português e João Perigo também estarão presentes, porque são Sim, com certeza.
consignatários, por exemplo, da lei, né? Vamos brigar por isso aí, porque é Então, muito bom pra gente. então, assim, João, Perigo e Português. Então a gente está precisando de alguma coisa também ser ajustada, né? Porque quando você fala, João, de canto, né, a gente percebe o seguinte, e aí, lógico, que nós somos maduros o suficiente dos sambas, por exemplo, que a gente escutava quando criança, porque os CDs saíram, Sim. né? E aí você ficava com aquele samba, e quando aquilo ia chegando próximo de dezembro, né, já nas festas natalinas cantava, janeiro virava e o couro comia, todo mundo Comia, dançava. exatamente. Eu Então, sinto falta disso. A gente precisa, então, por exemplo, também, Português, aqui na cidade, a gente precisa fazer um trabalho de divulgação, por exemplo, dos sambas. Sim, precisamos sim. A gente precisa, João, então, de criar alguma coisa, estabelecer algo. Por exemplo. Eu vejo que o trabalho de divulgação é importante, mas num aspecto mais geral, né? Quando Tá. a gente pensa em arquibancada, em receptividade e até a própria divulgação do Carnaval de Niterói para a população, que não é a totalidade da população que conhece o Carnaval da cidade. Claro. Então eu acho importante nesse sentido mais midiático. Mas no sentido de desfile, de nota, de quesito, eu acho que condições de que sejam, a possibilidade de realização de ensaio é tão importante quanto. Então, eu entendi a sua percepção. A percepção é o seguinte, que a gente precisa, por exemplo, fazer com que mais ensaios aconteçam nas escolas, para que os sambas sejam divulgados e aí disseminados de uma forma até um quanto natural. Isso, e mais interna também. E mais interna também, porque há essa falta também na Do próprio componente. dos próprios componentes, ou seja, não cantam samba. Exatamente. Isso em qualquer grupo. E aí foi a sacada de vocês. Exato. Então, João, pô, me perdoe. Então, você tem um pouquinho lá dessa coisa do marketing, sim, você, analisou a coisa sobre a prancheta americana, deu uma olhadinha. Não, é verdade, você tem razão. Eu costumo dizer o seguinte, assim, é interessante, né, mas são pitadas, né? E essas pitadas são o seguinte, os partidos mais de esquerda, né, bem mais à esquerda, né, criticam a questão, por exemplo, mercadológica, critica, por exemplo, a coisa do americanismo, né, mundo afora e tudo mais, mas se utilizam de uma ferramenta muito interessante e importante que é o marketing. Né? E o marketing é uma marketing americano. E o marketing é uma construção do capitalismo. Né? Não vamos entrar aqui no mérito. Não. Eu também nem quero, por exemplo, falar no mérito, mas jamais. São pitadas, entendeu? É uma mercadoria do capitalismo propriamente dito, né? E que a esquerda também ela fala. Sim. Ela usa aí, por exemplo, as redes e tudo mais, né? Uhum. Não tem aí um pouco de controvérsia nessa discussão, mas deixemos isso para lá. Mas eu queria, por exemplo, aqui voltar ao tema, João. Eu acho interessante essas sacadas. E eu acho que isso é que faz o processo de construção do carnaval, né? Porque na medida em que você tem essa sacada, e a gente está falando aqui para os nossos seguidores no canal próprio para o carnaval, a gente está falando dessa sacada que você teve, foi inteligente e levou vocês, por exemplo, ao título. Uhum. Né? E que outras sacadas, então, possam ter, não é isso, João? Eu particularmente, né, a nossa equipe esteve lá filmando, né, o carnaval como um todo, a gente percebeu algumas coisas, por exemplo, também que eu acho importante. Inclusive, fica aqui também o recado, dia 24 de setembro, né, a Acadêmicos da Taverna vai estar realizando a 10ª feijoada dos advogados no Clube Fluminensinho, e está trazendo o Leroy, que inclusive vem aqui, não sei se essa semana que vem, vai estar aqui conosco no canal, né, gravando aqui o bate-papo. O Leroy, que é lá oriundo da Mocidade Independente do Padre Miguel, e é destaque. Né? E também de se perceber que o Carnaval de Niterói também não se utiliza, por exemplo, dessa coisa do destaque, né? Que dá um glamour no Carnaval, né? João, então são percepções também, João. A gente está falando aqui dessas percepções, né? E isso engrandece o Carnaval. Eu não posso aqui entrar, né? Eu sei que tem uma notícia aí sobre o próximo enredo de vocês, e eu não vou entrar, não sou fofoqueiro. Não, vamos falar, pô, mas já eu não pode sou falar. fofoqueiro, que isso sai da sua boca e não da minha. Mas, você está falando, Paulo, de destaque. Destaque você fala do carro alegórico. Aqueles então, enormes. Nós né, temos um destaque da escola que a Império de Charitas, eu acho que aqui em Niterói, na realidade, nós somos o único que tem isso, né? Né, Fábio? O Eliezer Rodrigues. Ele é o primeiro destaque da Império de Charitas e toda vez... Ele foi carnavalesco da Experimenta. É o carnavalesco da Experimenta. Em algum tempo ele saiu de lá. Aí ele faz o nosso carnaval 2020. Como destaque. Não. Carnavalesco e desfilava como destaque. Ele não vinha no chão. Ele vira e ele briga. Eu quero ser destaque. Tanto que esse ano ele veio com o terror. E a gente tem. Ele hoje ele é Zé Rodrigues. Ele não é mais carnavalesco,
é o primeiro destaque do Império de Charitas. Então, vamos deixar um convite aí para ele. Vamos, com certeza. Pegar o contato dele para a gente estabelecer um bate-papo. Uma pessoa com ele. inteligentíssima. Quem sabe, de repente, né, vem aqui no canal do dia que o Leroy. O Leroy aqui. Então, Vou deixar o contato para você falar com ele. Um papo de destaque com destaque. A gente acha que é legal. Legal. O cara da cidade vai receber, por exemplo, alguém que vem de lá do outro lado da poça. Vem para cá, acho que vai ser um papo legal. É isso aí. Mas, João, vamos aqui bater nesse papo legal. Império de Charitas 2023, campeã. Vocês já contaram, por exemplo, a história, a reedição, por exemplo, de Orfeu. Né? Um samba, por exemplo, muito bem cantado. Né? Orfeu, por exemplo, que tem uma simbologia muito importante, né, na literatura grega. Né? Eu costumo falar de Orfeu da seguinte monta. Né? Quando Eurípides, por exemplo, está lá no inferno, no centro da Terra, né? e que é concedido a Orfeu, por exemplo, buscá-la, né? Mas com o seguinte recado: não olhe para ela, ou seja, resgata ela, mas sem olhar para trás. E, infelizmente, o amor, né, desejado, ele olha e ela vira pedra e a catástrofe já se sabe o que aconteceu. Isso aí é Vocês contigo, fizeram- amigo. Fala aí. Vocês fizeram isso brilhantemente, ganharam o carnaval, né? Vocês que desfilaram, e eu pude, por exemplo, assistir alguns desfiles de vocês entraram enormemente, né? E aí eu digo enormemente no sentido lato dessa expressão, porque vocês, o carnaval que eu vi, eu não me lembro qual, mas eu acho que foi um carnaval que vocês trouxeram uma carruagem, 2022. 2022. Cara, vocês entraram enormes. É. Vocês entraram, por exemplo, lindo, belo, maravilhoso, aquela carruagem chamando a atenção. Aquela carruagem tem história, Paulo. Tem história? Tem, eu tenho um vice-presidente lá que ele falava assim: não acredito, só acredito vendo. A carruagem. Aí, quando acabou, ele falou: realmente eu não acreditava, mas tá linda. Eu, É, vice-presidente, não acreditava, ele não não. acreditava? Eu fui contra, falei, não vai ficar bom. Não vai ficar Veja, bom. Pô, mas é um negócio lindo, cara. É. Cara, o Depois de carnaval pronto, de vocês ficou foi lindo, enorme. Aquilo, por exemplo, Cara, pô, A gente foi a Petrópolis, né? Foi Petrópolis. Fomos a no Petrópolis. museu. Fechado, o museu estava fechado. Nós conseguimos contato de uma diretora lá. Ela autorizou nossa entrada, que tinha desabado Petrópolis um tempinho, poucos Sim, meses aquelas antes. chuvas, por exemplo, O museu estava fechado, nós conseguimos entrar em contato com uma diretora. Ela autorizou nossa entrada, abriram a lojinha para atender a gente. A gente encomendou as bandeiras. Nós temos 2 bandeiras oficiais do Império. Nós compramos. que é as cores da nossa bandeira. Sim, né? sim. E Que todo mundo acha que é céu azul, Não, nada não tem nada a disso. ver. Desmistifica, inclusive, isso. Vamos No falar, enredo a vamos gente falar. falou de É uma- No enredo a gente fala A isso. desmistificação, por exemplo, dessa Sim, coisa, né? sim. Exato. Que isso representa ouro, que aquilo representa Nada disso, Tem nada a esquece. ver. Tanto que no nosso enredo, quando começa o nosso enredo, João, acho que quando ele falou isso pra mim, eu falei, cara, que pancada que nós vamos dar. As margens do Rio Ipiranga, no dia tal, Pereira Pão Duro. Se você acha que é isso que está acontecendo, é isso que você aprendeu na escola, esquece, amigo, você foi enganado. E aí começa o enredo. Porque, na realidade, quando a gente faz o enredo 2022, a gente não queria lacrar. A gente queria falar a verdadeira história. Dom Pedro sai daqui para São Paulo, né, João? Para São Paulo. A história conta que é um cavalo branco de crinas lindas e tal. Tudo. Impossível. Fantasia, O né? cavalo não chegava a São Paulo. Com certeza. Eram mulas. E a gente até estudou sobre isso, né, João? Se era Para mula, se saber era tudo. burro. E a gente realmente... Porque descobrimos até que mula tem uma época que a mula começou a aparecer, o burro, e assim vai, velho. São cruzamentos, né? São- Exatamente. por exemplo, E chegamos nesse ponto. E aí Dom Pedro chega em São Paulo fedendo. Ele teve uma desinteria. Isso registrado nos livros lá em Petrópolis. que bacana. A gente estudou isso tudo, cara. Foi uma coisa assim O carnaval é uma maravilhosa. historiação também. Paulo, pior de tudo é chegar perto de uma criança. Vou falar pra você que eu chego a me arrepiar. E ela falar assim... E ela é do carnaval. Ela é cantora, é uma das cantoras do Galo de Ouro. Ela falou assim: tio, eu consegui fazer minha prova porque eu lembrei do samba de vocês. Porra, olha, João, isso foi demais, né, João? Legal. Tio, ela é Giovana, beijo. Tio, eu fiz minha prova porque eu ouvi o samba de vocês, eu conheci o samba de vocês e, cara, isso foi fantástico. Entende, né? Trabalho maravilhoso. Minha esposa foi para gráfica, ela é engenheira, mandou imprimir no papel
Eu cortei tudo na madeira. Aquilo era tudo proporção tamanho original. Não tinha A carruagem, então, é tamanho original. Que bacana. Tamanho original. Toda ela no tamanho original. As cores Claro que a gente fez em madeira, né? Lá no museu tá em ferro. Mas a gente fez em madeira. As cores, tudo, a perfeição do acabamento, era tudo original. E ele falou comigo, quando ele viu a boleia pronta, né, João? Aí ele falou, agora eu tô acreditando em português. Receberam visita até do prefeito da cidade, foi lá visitar o carro de vocês. Chegou, desceu do carro lá gritando, eu quero ver a carruagem. Pô, que legal. Foi maneiro demais. Mas vocês entraram enorme, né? Então, Entramos. bacana, fizeram um carnaval, por exemplo, agora campeão, né? É. Bacana, quer dizer, 2024 a gente deve estar expectando aí uma coisa à altura, né? E aí eu vou deixar para vocês, porque eu não posso, por exemplo, Não, aqui... vou deixar meu vice-presidente falar um contar pouco agora. fofoca de bastidores, né? Porque a fofoca de bastidores, de coxinha, aquela coisa fica para lá, mas João Perigo pode falar um pouquinho já, adiantando aí para nós aí, o que Deixa eu abrir, você termina. O que espera 2024 aí? Então, na realidade, a gente, lá dentro da Viradouro, na quadra da Viradouro, que graças a Deus nós fomos campeões com o Sambofeu dentro da quadra da Viradouro. É lá que acontece Lá mesmo eu anunciei o enredo 2024, Fogo. Anunciei, falei, dei uma entrevista lá pro Infoco, se eu não me engano. Foi Gonçalense. E anunciei o Fogo. Mas aí começamos a estudar sobre o fogo e a gente, assim, não sei se eu vou te falar espiritualidade, falou o seguinte, falar do fogo você vai ter que falar do diabo. Aí eu falei, pô, um enredo pesado, João, vamos ver o que a gente faz aí. Eu com esse cara falei assim, pô, cara, vamos usar o samba, vamos usar nosso samba, velho. Samba é lindo, velho. Aí ele, pô, mas vai ser difícil, não sei o que. Eu falei, pô, deixa comigo. E aí eu fui para dentro, o enredo do Império de Charitas é Centenário da Portela, nós vamos falar da Portela, e o João vai conseguir expressar um pouquinho mais a situação de falar do Centenário da Portela. Portela, águia, tem tudo isso então, né? Tudo. Então vamos lá, João. Muita águia. O que você tem para contar aí? É a águia e a fênix, é as duas juntinhas. O encontro O encontro das duas. Bacana. Inclusive agradecer o presidente Fábio Pavão, que me recebeu agora uns 2 finais de semana atrás, dentro da feijoada da Portela. Eu tive o prazer de entrar lá na sala dele, sentar com ele, conversar, e ele está autorizado, assinou o documento, já está tudo certinho. Vocês vão falar então do Centenário da Portela. Mas tem um porém, por que a gente vai falar do Centenário da Portela? Fala aí, meu amigo, pelo amor de Deus, conta essa história. É o seguinte, a Portela é fundada em 1923, tanto que agora o desfile dele 100 anos. 2023, 100 anos. Por que a gente está trazendo 2024? Qual é a ideia? A Portela é fundada em 23, ainda não com esse nome, né, com outro nome, mas o bloco, né, vai desfilar só em 24. Então, em 2024, completam 100 desfiles da Portela. Entendi. Então, a gente vai trazer uma homenagem aos desfiles da Portela. Pô, que legal. Não, claro, à instituição, mas principalmente ao que ela já abordou nesses 100 anos de história em Avenida. Isso é a cabeça desse cidadão, cara. Caramba. E como é que você pretende fazer isso? Não vai fazer um recorte histórico. Então você Não vai tem um recorte histórico. vai Vai pegar os grandes. sistematizar, por exemplo, isso, ou vai pegar, por exemplo, assim, os grandes, ou como é que é a tua ideia de sistematizar isso, por exemplo? 100 anos são 100 anos, né? Não dá para fazer sem Sim, desfile. sim, imagino. Mas a gente vai pegar, por exemplo, a Portela tem uma linha afro muito forte. Então a gente vai pegar um segmento de enredos afro. Vamos sintetizar isso de um lado. Tem a parte lírica dos sambas enredo, que é muito importante para a construção enquanto um gênero musical. Davi Correia, então a gente vai trazer essa parte lírica. Tem a parte que a Portela fala do próprio carnaval, que é super importante, 95. A gente vai trazer também. Então a gente vai dividir em segmentos, em blocos, que sejam capazes de expressar grupos de enredos. Entendi. Peguei um pouco de cetim, Isso aí. pintei de azul celestial, assim Pois é. aprendi a fazer carnaval. Já é o samba? Já é? tem Pô, samba. que legal. Então, no final, é uma palazinha desse samba aí. Bacana, como você Tamo introduziu. junto. Então, 2024, Niterói terá uma águia. Duas. Porque a águia não deixa de ser uma fênix. A fênix a não fêmea deixa de ser uma águia. Sim. A literatura que Exatamente. transformou, por Isso exemplo, aí. nessa coisa do ressurgimento da cinza, mas não deixa de ser, né? Eu sou portelense, pô. Eu Ah, amo que o Império de legal. Charita, porque é nossa escola, né? É uma criação nossa, é um filho nosso.
mas eu sou um apaixonado pela Portela, de eu chorar mesmo. Ontem eu estava vendo o vídeo, eu falei, caraca, tanto desfile maravilhoso da Portela, cara, e coisa linda, e sabe? Aqui são 2 malucos, né? Na verdade, nós somos 6 malucos. A gente estava dentro de uma escola de samba, vimos alguns erros, não era aqui em Niterói, tá? Foi lá na... Foi no Rio. No Rio, pronto. Inclusive, ele era vice-presidente lá. Lá do outro lado da ponte. E aí a gente falou assim, cara, vamos fundar um... Eu não, ele fala com a Bianca. Mas vocês frequentavam, então, o Rio de Janeiro? Sim. Saindo de Niterói para o Rio de Janeiro. Nós somos compositores. Nós somos entendi, compositores. entendi. Inclusive, esse cidadão aqui tem alguns sambas aí que a gente não pode falar e uns que pode falar. 2022, Mancha Verde, Carnaval de São Paulo, samba de João Perigo, campeão do Carnaval é Mancha Verde. Que bacana. Águia de Ouro, né? Dividido. Sossego, a antiga extinta Sossego. São quantos sambas na Sossego? 2 sambas. 2 na E, Sossego. João, hoje, mas você está compondo para outras escolas ou não, João? Não está tendo tempo? Está participando ainda de outras escolas? Hoje em dia, principalmente São Paulo. Tá. Porque Mas Viradouro direto. Todo ano. Porque agora começa a jornada aí. Já estamos trabalhando. E tal. Vai começar a gravação. Começar a gravação semana que vem da Mancha, né? Mancha Verde, depois Portela, depois Viradouro. Nós somos finalista Portela e Viradouro esse ano. Exposição, né? Perdemos, mas perdemos com honra. Quer dizer, um intercâmbio aí da cultura, por exemplo, musical de São Paulo, Niterói. Sim. Que bacana, né? Que bacana. Então, 2024, o Carnaval da Império de Charita, nós teremos as águias na avenida. O encontro né, das desfilando. águias. E como é que você pensa aí? A águia, por exemplo, simbolicamente, são grandes, enormes. Como você traz essas águias aí para Niterói? Por exemplo? Essa parada Como é que você vira com a águia na minha ferradura? cabeça. Como é que você está preparando isso aí? João desenha que eu digo, cria todo o enredo, toda a ideia do trabalho. E aí depois eu vou para campo. Eu consegui, Garimpal, que você tem, por exemplo, consegui, de necessidade para o enredo. Consegui negociar uma águia, consegui negociar já um índio Tá pequeno, um índio pequeno. Ele deve estar com uns 13 metros. Yanomami não, né? Não. Tira É um araribóia. É mesmo. Se você tirar um Yanomami, você cria um barraco enorme aí. Né? Tem uma Oxum também que a gente está vendo com o pessoal de Parintins lá para poder fazer a confecção dela, finalização. O sarrafo, então, ó. Prepara aí, galera. Paulo, eu tô vendo aqui o sarrafo português. Eu vou esquecer um pouquinho de falar mal dos outros, que eu gosto de falar, porque tem uns caras que falam mal da gente. Vamos falar do nosso trabalho mesmo, é melhor mesmo isso, né? É isso. Então, na realidade, a Império de Charitas, quando ela é fundada, Paulo, 6 malucos, foi esse negócio. A gente estava numa quadra, tá tudo errado. Vamos montar? Aí, ele e minha esposa já tomando uma cervejinha. Vamos fazer, minha esposa, vamos. Porra, a escola que nasce dentro de um copo de cerveja. Acharam que chegasse para mim, eu ia dar contra. E eu falei, não, vamos embora. É isso aí. Levamos ter um sofrimento. Conseguimos fazer o documento para botar a escola em cima do talinho lá de entregar na época lá. A escola é fundada dia 28 de agosto. De entregar papel, né? Documento. Porque a escola é outra história, né? 28 de agosto de 2019. 2020 a gente é campeão do carnaval, da avaliação. Caramba. 2021 não teve carnaval. Em qual período? Porque você está falando, por exemplo, de fundação e já... Exatamente. E assim, a gente precisava de 120 componentes. Filamos com 308, não foi? O primeiro foi. Primeiro desfile, 308. Não precisava de carro alegórico. Já viemos com o nosso primeiro carro alegórico. E um tripé. Foi. 2021 não teve carnaval. Chorei muito. 2022 a gente vem com 2 carros alegóricos de 8x3, um quadripé 3x2 e um tripé 2x2. Que é o carnaval que eu assisti, que é enorme, né? Isso. Também foi um carnaval gigante. Precisava de 200 componentes. Viemos com 300 e... Quase 300. Não, esse foi 298. Isso aí, 298 componentes. E pode, não pode ter menos. Né? Não pode ter menos. E 2023, a gente precisava de 170, porque com um problema que deu do dinheiro demorar a sair, reduziram para 170. E o desfile mudou do dia 11 para o dia 25. Nosso carnaval pronto para o dia 11. O carnaval de vocês, o carnaval de Niterói seria uma semana antes. Uma semana antes, mudou para depois.
esse carnaval pronto. Eu cheguei até a brigar dentro do Isso gera barracão. custo também? O Gera. ele pronto e não... Ah, preocupação, né? E tem um diretor lá que é coração nosso. Ah, vamos mudar o fundo. Ah, vamos mudar não sei o que. Pelo amor de Deus, que tá Quer dizer, pronto. ficou parado lá, o cara já começa Quer também a mexer. viajar. Paulo, tu não tem noção que eu achei isso a pior coisa do mundo. Ela passou, ele, pô, não, aquilo ali poderia tocar. Vamos tirar esse pano aqui, tá feio, vamos botar outro. Foi ou não foi, João? Isso está falando por ele de custo. Saulo, eu te amo, irmão. Beijo. Mas não troca mais os panos, não. Pelo amor de Deus, eu tava falando com ele hoje. E aí eu até falo lá na hora, o carnaval tava pronto pra gente filar dia 11, chegamos a 349 componentes. Quase o grupo A esse ano do carnaval, não é isso? Foi 350, não foi? 349 componentes. Lá, eu não assino isso, não. Na realidade, eu tô falando, eu falo 225, aí o cara fala, não, atualizou, 272. Mas ainda não contei nem a harmonia, nem a ala de camisa. Aí, no final, dá 290 e pouco, aí o João vai contar no vídeo. E aí, na contagem do vídeo, a gente chega a 349 componentes, não é isso? É. Foi da escola do grupo A. Tipo assim, eu me assustei. Eu falei, esse ano eu me assustei de verdade. Eu sempre tenho uns amigos que vêm do Rio desfilar aqui, não conseguiram desfilar, não tinha fantasia. Que bacana. Não que tinha. nível, né? Não Já tinha. está falando, por exemplo, de elevação do nível do carnaval da cidade. Né? E aí a gente monta a escola, né, nessa criação, eu, João, minha esposa Bianca, o Saulo, o Douglas e o Baltazar. Somos 6 fundadores. Hoje o estatuto é amarrado, só nós 6 podemos ser presidente, porque a ideia é manter o trabalho. Não adianta chegar alguém de fora hoje e querer pegar a escola e falar que não vai pegar. Política de Estado. Exatamente isso. Não política de governo. Né? Exatamente. Infelizmente, viciosamente, a gente tem isso. Né? Isso. A política de Estado, a política de governo, então, quer dizer, acaba destruindo... Agora eu vou te contar uma coisa aqui. A gente chegou a sentar e conversar. Cara, vamos relaxar esse ano. Vamos fazer o carnaval básico para se manter no grupo e conseguir respirar um pouco. Que a pressão em cima, né? Eu, ele e minha esposa conversando. Os dois aqui falaram, não, nós vamos fazer o carnaval para ser campeão de novo. Nós vamos fazer carnaval para gastar dinheiro de novo. Sarrafo, olha aí, galera, sarrafo da Império de Charitas, ó. Eu não desmereço as outras escolas, mas a gente tá falando do sarrafo. Exatamente. O sarrafo tá em cima. É. Segura que o sarrafo tá em cima. Sarrafo armado, irmão. Eu tenho medo da minha esposa. Que eu sou gastador pra caramba, mas eu tentei controlar ela, cara. Consegui não. A prefeitura nos deu, no primeiro ano, 10 mil, nós gastamos 30. No segundo, não estou mentindo não, tem nota de tudo e é tudo comprovado. No segundo ano a prefeitura deu 44, nós gastamos 94. Agora 2023 a prefeitura deu 54, nós gastamos 103. Já tá Tudo do bolso da 100 escola. mil aí pratas, por exemplo. É quase o dobro a mais do que a prefeitura deu. É o amor, quem tem o amor do carnaval, né, não para só pura e simplesmente no carnaval, mas na luta pelo carnaval. Sim, a gente faz porque ama, né, cara? João, deixa eu lhe fazer uma pergunta, né, diante dessa coletagem aqui que a gente vai fazendo. Vamos chegar, então, por exemplo, ao Carnaval de Niterói e a conjuntura que o estrutura, né, vocês, por exemplo, estão hoje, né, entraram enorme no carnaval, tão enorme no carnaval porque foram campeões, né? E a estrutura, como é que isso, por exemplo, soa para vocês, por exemplo, que fazem um carnaval à altura de carnaval, né? Vocês têm experiência no Rio, experiência aí no estado de São Paulo também dentro do carnaval, pela questão de ser compositor lá, mas não fica só no quesito composição, porque você vai lá, olha o carnaval, vê como é que é o comportamento, vê como é que é a estrutura, né? São Paulo, né, é sempre diferente, infelizmente ou felizmente, eu não sei, mas eu posso aqui dar uma pitadazinha de 1900, quando o Rio de Janeiro perde para São Paulo, que cria o Porto de Santos, né, para exportar café, e o Rio de Janeiro, que era o grande exportador, fica com esse porto desde lá. Esse porto todo que você tem está abandonado desde 1900, porque São Paulo criou o Porto de Santos, deu ali que o levou o porto para lá, e aí quem plantava café em Minas passou a plantar café no território de Minas para São Paulo, chamada Terras Roxas. Então São Paulo leva o autódromo ia acaba, São Paulo leva todas as indústrias, né?
GE, Nestlé, acho que foi uma das últimas, pelo menos, que eu tenho conhecimento. Né? O carnaval é ultra grandioso, né? E assim, E profissional. não fui, por exemplo, lá ocularmente fazer o teste, Vai lá mas que vai vejo ficar as louco. imagens, por exemplo, que são mandadas para cá, é uma coisa de louco. Paulo, O sambódromo, por exemplo, o tudo, eu não barracão sei. tá eu tenho- aqui, a escola desfila, o carro já entra dentro do barracão. É um barracão de apoio. Tá. O cara sai com o Tá, barracão. não, me explica Alguns de dias antes eles têm que se tirar do barracão Não, e tudo botar bem, nesse mas Você local. falou o seguinte, lá atrás, como é que é? Eles estão onde? Então, eles entram dentro de um barracão. Não, lá atrás. Eles têm um Aqui é a Antes deles armação. entrar. Não, aqui é a armação. Tá. Eles param todos lá e ficam uma semana parados. Eles no obrigam tempo. as escolas, antes de acabar os carros, já tem que estar com seus carros dentro do estacionamento do barracão. Acho que são 10 dias, se eu não me engano. Uma semana antes. É. Mas fica no tempo. Aí, fica no tempo coberto. Aí eles preparam tudo. Esse uma semana... eles... Foi nesse espaço que aconteceu o incidente de um vento, alguma coisa? Foi, Não. exato. É. Aí eles entram, desfilam, esse carro vai para aquele espaço ali de novo, Tá. para alguns dias depois eles levarem para o barracão. Quer dizer, é uma organização Mas eles têm um que... espaço, por exemplo, assim, para relaxar. O meu carro está Exatamente. guardado, É a fábrica do ninguém samba, vai pegar, que é a tirar fábrica. ferro Fábrica do aqui, samba. nada disso, guardadinho. Fábrica Aí de eles samba. têm 10 dias para dali remover para os locais. É. Nada desesperador, por Coisa exemplo, como acontece de aqui no louco. Rio. Aquela loucura, por exemplo, É. ali atrás, naquela área, por exemplo, complexa, de ruas estreitas, uma Comboio, confusão né? Não danada. esquece isso. Então a gente está atrás. Muito Isso E é um organização, sim. organização, sim. É, Nós somos o carnaval mais bonito do planeta, ainda é o nosso carnaval, o certo? samba é diferente, É, a dança mas é São diferente, o Paulo calor. evoluiu muito, cara. Mas eu vejo os desfiles e eu fico assim, impressionado com o tamanho das alegorias, coisas, por exemplo, que chamam a atenção de qualquer um. E você acha, então, que a gente não perde o turismo porque o carnaval lá são em datas diferentes, semanas diferentes, né? Eu vejo que... E o Rio tem os convidativos, por exemplo, das praias e tal. Então O Rio isso de Janeiro é uma é o cidade plus a mais. que vive o carnaval. João, São 4 Paulo. bilhões e meio, por exemplo, foram gerados, por Exatamente. exemplo, no município do Rio. Você tem um clima de carnaval na cidade. São Paulo não percebe Você acha, isso. então, João, que Niterói perde quando faz o carnaval pós e não antes? Na sua concepção, por exemplo, fazendo uma live. O turista já chegou no Rio de Janeiro, está lá desde novembro, mais ou menos, está no Rio de Janeiro. Se você tem o carnaval, então, na cidade de Niterói, que é a 13 quilômetros, você tem a barca, que é um convidativo, a Baía de Guarabara, a própria ponte, né, que vem trazer o camarada para cá. Você tem a IMAC, você tem o Caminho Emaia, você tem a Fortaleza de Santa Cruz, você tem aquele outro ponto mais alto, enfim, você tem a gastronomia toda, enfim. Você acha, então, que o Carnaval de Niterói, sendo uma semana antes do Carnaval do Rio, poderia trazer um turista para cá, Sim. o português? Sim. O que você acha? Eu quero saber a sua opinião também. Eu acho que sim, porque o turista ele já estando Já na está cidade, aqui. no Rio. ele já está vivendo aquele clima do pré-carnaval, ou seja, ele quer ver, ele quer se inteirar. Depois que ele já assistiu na Sapucaí, dificilmente ele vai estar no clima ainda na semana Quarta-feira seguinte. de cinza eles já estão Então metendo... você acha já o foi seguinte, embora, né? E aí, nós estamos falando aqui, nós temos uma empresa de turismo na cidade, que é a Neo Tour, né? Nós temos uma empresa de turismo lá no Rio, que é a Rio Tour. Então você acha, por exemplo, assim, que numa articulação política entre esses dois representantes, por exemplo, do turismo aqui no âmbito do estado, a 13 quilômetros de distância, poderia conectar o Rio com o Carnaval de Niterói, Pode. turista, Com e que certeza. geraria também economia, geraria emprego, geraria renda. Com certeza. Então a gente está falando aqui, por exemplo, também de ativar a economia de Niterói a partir, por exemplo, do Carnaval da cidade. Sim. E isso Com poderia certeza. também, João, de certa forma, em português, melhorar também a ajuda, a subvenção às escolas, melhorar todo esse Visibilidade, ambiente. Sim, sim. Paulo, eu não gosto muito de falar no quesito subvenção, se a prefeitura dá, se não dá. Até porque eu acho que pega mal, mas melhoraria sim. Melhoraria. Porque aí seria, por exemplo, assim, um jogo articulado, porque o prefeito lá do Rio, Eduardo Paz, né, e passamos aí a Eduardo Paz, que é um cara, por exemplo, otimista do carnaval, bota o chapeuzinho Hortelense portelense, vai lá, entrega a chave, faz todo aquele alarde dele, né? E faz o simpático marketing, pra né? caramba. Sim, claro. Entrega lá a chave pro Momo, o Momo, né, termina lá. Mas a gente viu agora, né, duas ações, por exemplo, que eu vou entrar para chegar até aqui em Niterói. A primeira delas, por exemplo, é o movimento do Rio, que o Estado, por exemplo, né, cria-se, por exemplo, um movimento para criar a subvenção também a partir do Estado para o Carnaval. Ou seja, viu-se a necessidade, por exemplo, de que se deve melhorar isso. E aí, quando a gente fala de Estado, não está se falando
pura e simplesmente do município do Rio, mas está falando do carnaval do estado do Rio de Estadual. Janeiro. Então, Niterói também pode se beneficiar disso a partir, por exemplo, de criar, criar, por exemplo, a estrutura também para recepcionar isso, porque não é uma coisa também louca, entendeu? Uhum. Assim, criou lá, beleza, o Estado vai subvencionar, mas como é que está essa organização do Carnaval de Niterói? Estou falando assim, nossa cidade. Isso está bem organizado para recepcionar, por exemplo, essa subvenção do Estado? Eu acho que não. Mas vamos deixar isso um pouquinho mais adiante. Aí a gente vai o seguinte, a gente vai hoje, por exemplo, na Câmara Federal, o ex-prefeito de Maricá, o Washington Quaquá, criou a Frente Parlamentar do Carnaval na Assembleia, na Câmara dos Deputados. Isso é um outro avanço importante, ou seja, Muito bom. vai soar nacionalmente, vai soar estadualmente, e vocês aqui estão discutindo o PL do Carnaval. Sim, verdade. Você acha que há Português e João Perigo? Vocês acham que há uma confluência, por exemplo, importante, ativando, inclusive, economicamente esse movimento do Carnaval? Porque a gente está falando o seguinte, o Rio, agora, Carnaval de 2023, faturamento de 4,5 bilhões, pesquisa, inclusive, feita pela Universidade Federal Fluminense, que está aqui na cidade, que já apontava esses sinais. Paulo, a gente escuta ainda, vê alguns debates aí, o povo ir lá e falar assim, esse dinheiro do Carnaval, ele podia ir para o hospital, podia ir para a educação. Mas as pessoas esquecem que para rolar esse dinheiro, a escola tem que passar ali. Você está falando de cultura, eu acho que quando a gente fala de cultura... Se a escola passar ali, você tem o show. Aí rende esse discurso português, é um discurso tacanho. Eu não aguento mais isso. Que me permita aqui nossos seguidores, nossos ouvintes que estão aqui, por exemplo, nós carinhosamente recebemos, que me permita, isso é um discurso tacanho. Isso não é um discurso, por exemplo, de quem, por exemplo, pensa a cultura. O quanto passa a cultura do Carnaval, o quanto vocês passam quando você diz, por exemplo, registra que uma jovem, né, matriculada em uma escola, lembrando do samba de vocês... Não, Paulo, é mais para poder dizer que ainda há pessoas que vão bater, que vão gritar, que vão falar, esse dinheiro pode fazer isso? Pode, mas esse dinheiro só vem, ele só acontece se passar. Mas esse espetáculo, por exemplo, nós estamos falando da nossa cultura. Especialmente, por exemplo, essa cultura desenvolvida, né, essa cultura desenvolvida pelas classes, por exemplo, por estratos da nossa sociedade, por exemplo, com menor poder aquisitivo. Né? É muito interessante você ver. E assim, que fica aqui, né, por isso que o papo aqui é de Carnaval, você chegar numa obra, onde você vai morar naquele apartamento bacana, lá está o pintor, está o pedreiro, está o ferreiro, está toda essa turma, e ali está o ritmista, está a porta-bandeira, está o mestre-sala, está o presidente. Está o presidente, e esse camarada que faz esse espetáculo que você admira, que você fica ali assim na frente da televisão, eu sou um apaixonado, tomando o seu copinho de cerveja, assistindo aquilo embevecido, e 174 países do mundo compram isso. Compram. E a gente ainda tem um prazer de botar a mão nesse dinheiro aí, Paulo, porque a gente ganha samba. Então, assim, esse discurso é tacanho. Primeiro, por exemplo, que as verbas de saúde, as verbas de educação são verbas distintas, separadas. Então, Olha, eu entendo que sobra até dinheiro que dê para ajudar também. Mas isso, por exemplo, assim, português, isso é indiscutível. Sim. Não dá nem para a gente, por exemplo, entrar nisso, porque isso é tão medíocre esse pensamento que não cria ambiente nem de discussão. Nós estamos falando de cultura. Sim. Um povo, por exemplo, ele é reconhecido a partir da sua cultura. Né? Nós estamos a cultura, por exemplo, que nos move, a cultura que nos faz, a cultura que nos traz, que nos faz estar aqui. Nós estamos falando da cultura do Carnaval. Briga, né? A gente ainda briga por isso. Tem que brigar por isso. Eu sou um brigador. A gente tem que defender, por exemplo, que não só essa. E se isso, por exemplo, tivesse algum problema, não se criaria a frente parlamentar do Carnaval, cuja qual aqui nós já deixamos aqui os nossos parabéns ao ex-prefeito de Maricá e atual deputado federal, Washington Quaquá. Fica aqui o nosso carinho, o nosso respeito e admiração pela criação dessa frente que é muito hoje importante. Já tem uma escola lá também. Que tem uma escola lá de Maricá, Carnaval, na Série A. Na Série A, Série Ouro. aqui em Sapucaí. Então, exatamente. Parabéns a Maricá, parabéns ao Washington Quaquá. E parabéns a essa frente parlamentar, também criada aqui no Rio, pelo menos para discussão,
ao deputado estadual Vitor Júnior, que junto com outros deputados está à frente desse comando. Então, Parabéns, Vitor. a gente aqui, É isso aí. a gente aqui, por exemplo, diminui esse discurso, por exemplo, porque se esses segmentos Não é bom nem dar ênfase, né, da Paulo? sociedade, se esses segmentos da sociedade, por exemplo, né, pensam menores do que esses eixos no ambiente federal, eixo estadual, e vocês, aqui no município de Niterói, né, discutindo uma legislação própria para poder Sim. dar um guarda-chuva a vocês que fazem a cultura do carnaval, esse pensamento, por exemplo, não entra nem na pauta de discussão. É bom. Né? Agora eu E te vocês entendi. brilhantemente, por exemplo, aqui, né, vindo aqui, se expondo, Vamos falar do carnaval trabalho de cultural. vocês, né? A gente entra aqui, João e português, entramos aqui já finalizando o nosso bate-papo, mas a gente poderia ficar aqui muito mais Falou horas. pouco, hein? Mas a gente tem aqui uma diretoria, por exemplo, e eles ficam aqui no meu pé de ouvido, aqui, por Cobrando, exemplo, tô vendo. cobrando, né, por conta de término e tudo mais, mas a gente ficaríamos aqui batendo esse papo, porque é muito sadio. Pô, não falamos falar de nada, carnaval. falamos muito pouco. Mas esse muito pouco é muito grande. São 3 anos, É muito grande 3 pra nós. desfiles, 4 anos, vamos fazer 4 anos, mas 3 desfiles que tem cada história. Mas Ju? português é assim, para os nossos colegas, nossos amigos, nossos seguidores que estão aqui nos assistindo, isso é de uma grandiosidade enorme. Né? É de uma grandiosidade, por exemplo, ver como e a forma que vocês chegam no carnaval dando o engrandecimento. E assim, o engrandecimento, ele sempre vai, o novo sempre incomoda. Né? O novo a sempre gente tá incomoda. passando por Vocês chegam grande, vocês não chegam, por exemplo, para desprezar ninguém. Vocês Ninguém. chegam à altura do que vocês acham do carnaval. E é essa a grandiosidade. O carnaval é essa a grandiosidade. Exatamente. É trazer, por exemplo, esses artistas, é trazer essas personalidades. Eu fico, assim, muito que entusiasmado e bem para cima e emocionado, né, quando a gente sabe, assim, nós temos aqui a Gleice, né, aqui na nossa cidade, que trabalha na empresa de limpeza urbana aqui da nossa cidade, e que é uma exímia passista, né, com destaque aí nos programas globais aí da Fátima Bernardo, tantos outros programas. Cara, quanto isso nos engrandece, né? Quanto isso engrandece esse segmento de passista, quanto isso engrandece o carnaval. A Gleice está convidada a vir aqui, nossa querida amiga, Gente boa. gente da melhor qualidade, né? Ela é a motinha dela. E eu tive a oportunidade, já gravando lá no Sambódromo aqui de Niterói, tive a oportunidade de vê-la lá com uma companhia de pessoas lá, né, no trabalho de ajuste. Niterói tem aqui em Niterói, eu estou um pouco por fora dessa parte, mas tem uma galera da Clean, que tem um bloco aí que diz que é a coisa maravilhosa. Antigamente era o Vassourão, agora eu não sei qual é o nome. Eu gostava muito do Vassourão. Eu falava lá com o presidente do sindicato, o Vassourão... Eu só descobri isso porque eu tive numa reunião lá e vi a pessoa que é responsável lá. Tem um negócio bacana. Eles tinham o Vassourão. O símbolo era uma vassoura. E eu tinha um amigo, por exemplo, que aqui quero deixar um abraço, e deixar um abraço para esse meu amigo, que eu sempre disse, pô, cara, bota essa roupa aí, pô, pega o vassourão e vai pra rua aí. Mas ele nunca pegou o vassourão. A gente roda tudo, pô. A gente roda todas as escolas aqui. Aqui em Niterói, se tem evento de carnaval, com certeza, pode ter certeza que vai estar ou Português ou João Perigo. Acho que tem um amigo ali que não deixa enganar. Está tendo um evento agora, posso falar do sim, vai ter 2 eventos na semana. Dia 16, agora na quadra da Bonfim. A Bonfim homenageia as campeãs do carnaval. A quadra da Bonfim fica no finalzinho da Alameda ali, eu não lembro o endereço direitinho. E dia 18, Fonseca, isso. E dia 18, domingo, Sabiá convida as Verde e Branco, né? Feijoada da Verde e Branco. Aí vai algumas escolas de Niterói lá, mas eu falei pro presidente, irmão, eu não sou verde e branco, eu sou dourado e branco, mas eu estarei lá. Ele, pô, tá maluco se tu não for lá? Eu falei, não, eu vou, claro que vou. A gente vai estar lá curtindo, eu vou em todos os eventos. Eu não tenho distinção de liga. Liga aqui, meu irmão. Eu vou aqui. Mas, pô, eu vou. Liga, não desliga. É carnaval. Liga, esquece liga, é carnaval. Bem, João Perigo e Português, né? Muito bom receber vocês aqui. Eu gostaria que vocês se dirigissem às câmeras, falassem, por exemplo, né, concluísse, por exemplo,
na fala de vocês, na fala também de Você português. sabe que João Perigo tem 2 livros no Carnaval de Niterói. Cadê? Não trouxe o João? Trouxe, esqueci. Mas não vai faltar oportunidade. Mas fala Não, Paulo, deles pelo aí, amor de pô. Deus, chama ele de novo para ele poder falar dos livros dele, Não, que esses livros são com 2 certeza, histórias João. lindas. Não, com certeza. Nós vamos ter um bate-papo aqui sobre essa literatura, por exemplo, do Carnaval, Tá certo. né? E que você nos deixa aqui, né, João? Deixa aqui que a gente vai expor, por exemplo, esse material aqui. Bacana. Tá aí, É vou trazer sempre- 2 para deixar aqui. Traz aqui, a gente vai expor e falamos aqui, damos esse jabá para você. Se é sobre Carnaval, amigo, nós estamos aqui para falar isso. Então se dirija aí, para as câmeras concluindo aí. Sei que você é um cara tímido, né? O cara tive português, por isso que ele é o presidente. Né? Mas isso que é bom, né? Dizem que Ô, Paulo, lá a essas gente coisas tem se lá a gente equilibram. tem é rápido aqui, gente, desculpa. A gente tem um dilema lá, que é o João. Isso aí não é palavra minha, não. Ninguém é eterno. Mas o João fala assim: se o Império de Charitas, se você sair de presidente, o Império de Charitas acaba. Aí eu falei assim: então você é o eterno presidente? Sim. Mas a gente tem amigos que têm capacidade de ser presidente. Mas agora João Perigo, Bianca Neves, Saulo Novato e Carol Nabila. Carol, beijo. São os carnavalescos. Eles estão há 3 semanas me perturbando. E aí? Cadê o renovado? Porque agora é assim: ou renovado ou obrigado. Saiu obrigado, tu tá fora. Eu falei, vou botar. Tá, pô. Reparou isso não? Não, Repara obrigado, agora. o cara tá vazando. Obrigado, o cara tá indo embora. E renovado. Aí eles estão me perturbando. Gente, os 4 estão renovados. Valeu? Ai, não, Meus obrigado. carnavalescos, obrigado. Não, obrigado Mas estão não. renovados. Não, obrigado não, pô, é renovado. Obrigado, mas estão renovados. Saiu obrigado lá, ó. Deu ruim. Mas, João, vamos lá, conclui aí, João, a sua fala. Fala um pouco do seu livro aí e tal. Então, os livros tem um de 2016 que fala sobre a história do Combinado do Amor, Souza Soares, Sabiá e a Corações Unidos da Engenhoca, que é uma coisa mais memorial, mais voltada a registro de enredo, uma recuperação com entrevistas, documentos, junto à Hemeroteca Nacional, o Arquivo Nacional. Porque depois que eu entrei para o Carnaval de Niterói, em 2014, eu percebi que não havia, primeiro, um interesse pela parte histórica e muito menos um registro formalizado, algo nesse sentido. Então, eu comecei por essas quatro escolas. E aí, em 2020, teve o prêmio Érica Ferreira na prefeitura. Aí eu inscrevi uma ideia. Com um beijo póstumo aqui, né? Faleceu vítima aí dessa Covid. Verdade. Aí eu tive a ideia de pegar esse livro e tentar expandir ele para as demais agremiações históricas e atuais do Carnaval de Niterói. Então, ganhei o prêmio na época, agora que foi sair, que ele traz a evolução histórica do Carnaval de uma forma geral, desde a virada do século XIX, né? E vai chegar até o fim dos desfiles, em 1995, ainda não abordei, não debrucei sobre a retomada, a revitalização no início dos anos 2000, não tem essa parte ainda, que talvez seja um trabalho para o futuro, mas aí é um trabalho que vai ali de 1900 até 1995, pegando essa evolução das escolas de samba. Então, trazendo estatística, discografia, a parte histórica, tem letra de samba, enredos, croquis, que eu consegui junto com o Arquivo Nacional. Então, tem bastante coisa interessante. Então, nós vamos lhe convidar aqui, fica um convite aqui, João, já, para você, para a gente falar aqui desses textos, né? Que você tem, por exemplo, desses recortes históricos, por exemplo, sobre o Carnaval, porque o nosso assunto aqui, o nosso bate-papo é sobre o Carnaval, fica esse convite. Nós vamos receber aqui e deixar exposto aqui também os seus livros, Tá fechado. né, de forma, por exemplo, que as pessoas tomem conhecimento e a gente divulgue, por exemplo, isso aqui no nosso canal, né, que é muito importante. Aqui é um canal, por exemplo, aberto, de bate-papo sobre o Carnaval. Português, é com você aí fazer as considerações finais aí do nosso bate-papo. Pô, Paulo, é uma honra participar do trabalho desse aqui voltado para o Carnaval, com aquilo que eu já conversei com você algumas vezes e a gente fala sempre. Hoje a gente comanda a Império de Charita, mas a gente tem alguns projetos fora, né? Samba Enredo, o prêmio, que na realidade é de João Perigo, que é o Prêmio Radar, né? O Prêmio Radar é criação de João Perigo. E esse ano a gente fez o evento do Prêmio Radar lá, e até uma coisa que eu falo sempre para as pessoas, a gente não quer exaltar a Império de Charitas. A Império de Charitas ela vai se exaltar no dia do desfile dela. Claro. Mas falar
do carnaval, aplaudir o carnaval. Uma ferramenta à disposição Uma da sociedade do ferramenta à carnaval. disposição, isso aí, do carnaval. O trabalho está sendo feito, já começamos a trabalhar, já estamos na correria doida aí. Tem algumas surpresas, realmente. A Império de Charitas está correndo atrás aí de terminar a construção de uma quadra. Opa! Estamos nessa luta, junto com algumas pessoas de influência na cidade, mas que só vou falar depois, por enquanto eu não posso citar o nome. E agradecer mais uma vez a você e a Portela e essas pessoas que estão te ajudando lá na quadra, exatamente. né? Se você não quiser falar o nome, mas elas deixam um agradecimento. Ela pra sabe, o pessoal sabe, eles sabem disso aí. Então, minhas amigas, meus amigos, a gente fica por aqui agradecendo a esses dois nobres jovens do carnaval, João Perigo, né, com essa construção aí, mais no campo acadêmico, inclusive, né, que a gente vai trazer aqui novamente para bater esse papo, né, vou fazer questão de ler, né, o seu trabalho, porque acho que é interessante, você é um jovem, promissor, e a gente, por exemplo, acredita nessa juventude, não só para a transformação do carnaval, mas para a transformação desse país também, e que seja a partir da cultura que a gente desenvolve, que é o carnaval português. Agradecer imensamente você, obrigado, sua família, pelo carinho que você tem pelo carnaval da cidade, pelo que você apresentou e o que vai apresentar para 2024. Vamos junto. Um beijo no coração de cada um e cada um de vocês. Fica aqui, por exemplo, a nossa marca. Meu toque do tambor é trovoada, acima desse manto não existe nada. Está no azul do céu, está no azul do mar, Portela, o infinito é o teu lugar.